Bate-papo. Nós estamos recebendo aqui, aliás, fazia tempo que a gente não conversava, o doutor Evandro Muliterno de Quadros, assessor jurídico da Prefeitura de Marques de Souza, Aline Silva. Doutor Evandro, bom dia, prazer revê-lo. Um abraço, prazer é meu, fazia tempo, mas bom vê-los bem também, né? Que legal. Doutor Evandro, qual é a situação? Quando a gente conta para a nossa audiência desse parecer, do que a gente está falando? A gente está falando de uma representação que foi feita pelo nosso município de Marques de Souza, junto ao Ministério Público Federal, enquanto, assim, no ápice da enchente, né? E aí a representação jurídica fez com que 3 pontos chegassem até a Procuradoria da República, e lá, chegando, a doutora Silvana Mocelin fez manifestações junto à NTT e junto à CCR para saber da parte deles qual era vamos dizer assim, o entendimento da parte deles sobre o que a gente apresentava. Isso ainda dentro de um cenário extrajudicial. Dessa circunstância, houve respostas por parte da NTT, houveram respostas por parte da NTT e CCR, que culminou numa tutela antecipatória por parte do Ministério Público Federal, que pegou a nossa representação como motivo inicial. Dessa situação, ela propôs, como eu disse, essa demanda antecipatória, que é onde a doutora, se não me falha a memória, a doutora Ana, a juíza, gerou intimação de novo para a NTT, daí já judicial, para a NTT e para a CCR, para que expusesse, né, como direito de defesa e contraditório, conforme é o processo civil. E aí ela acabou não concedendo a liminar, que era a suspensão de cobrança de pedágio, que não é o nosso pleito. O nosso pleito é, sim, isso era o entendimento do MPF, e com maior justiça, o nosso pleito, sim, é a atenção para os nossos acessos, né? Todos eles. Naquele momento, era a questão de atendimento aos usuários, né? Era uma quantidade significativa de motoristas de caminhões, principalmente, né? Que estavam entre 2 e 3 obstáculos ali, por causa que desceram a questão das encostas. Então foi esse o início da situação. E aí nós temos um procedimento extraordinário, extrajudicial, onde a gente está solicitando o que agora? Né? O que a gente reivindicou? Nós fizemos isso semana passada. Nós tivemos aquela situação peculiar e também grave na questão ali da Bela Vista do Fão, a encosta do Rio do Fão, né, onde que desce ele de Pouso Novo para cá, aonde a gente asseverou, sustentamos isso perante a reunião, inclusive tripartite, onde esteve presente o vice-prefeito Laírton Heineck e eu, onde a gente fez lá ponderações pela gravidade, Aline e Moisés, da travessia, porque nós perdemos a parte lateral da 386 que ia para Bela Vista do Fão. E como a gente interpreta que estando dentro da faixa de domínio da União, a competência, nós suscitamos lá a questão da gravidade. Nós estávamos preocupados porque até então tu tinha que atravessar na contramão. Não sei se vocês conseguem identificar a imagem. E para quem descia de Pouso Novo para entrar para Bela Vista do Fão, é um cotovelo, tu não tinha como fazer direto, né? É muito perigoso. E o prefeito e o vice-prefeito preocupadíssimos com essa situação. Então a gente invocou justamente essa questão da competência da União. É uma questão, assim, legal, né? Para o usuário, para o nosso ouvinte, desculpa, esqueci de dar bom dia, é muito peculiar, né? Então, assim, é um assunto, desculpe o termo, assim, juridiquês, um pouquinho chato demais para a interpretação, mas que para um chefe do executivo é muito importante. E essa definição, porque se a gente fizesse alguma coisa, poderia estar infringindo. Então a gente invocou, avocou, solicitou, e a manifestação da empresa foi de que não era competência deles. Fizemos isso perante, de novo, o Ministério Público Federal. Fizemos e também solicitamos a questão, reiteramos a situação dos acessos, principalmente o nosso acesso principal, né? Por quê? Ele, com circunstância de elevação de água, ele não facilita, ele não possibilita, ele impede, seja a vinda para cá, né, para o retorno para Lajeado, ou seja, o ingresso para dentro do município de Marques, né, para a parte central, né,
ou então dos moradores que precisam ir para a Cidade d'Água, né, para a linha Tigrinho ali, não tem como acessar, a não ser tu fazendo a conversão em cima da 386, que é totalmente perigoso, né, e tá certo. Então, com essa representação, essa manifestação nossa, né, é o nosso parecer, então, o último, a doutora Silvana me parece que vai dar conclusão pedindo uma análise técnica, né? Justamente para ver com parte técnica, não só exposição de imagens, exposição de vídeo ou relato de pessoas, justamente essa parte, se nós estamos certos ou se nós estamos certos tecnicamente. Evandro, desculpa, pode falar. É competência da CCR ou não é competência da CCR? A questão dos acessos? Isso. A questão dos acessos nós entendemos que sim. É porque faz parte... E a CCR entende que não. Ela entende que isso não estava elaborada lá no início da questão da duplicação. Nos projetos iniciais, nas audiências públicas, mas nós temos que possibilitar o máximo de segurança e de adequação para o nosso munícipe, nosso cidadão, né? Nossos usuários. Então, com todo o respeito administrativo, com todo o respeito legal e jurídico que eles têm por essa sustentação, nós entendemos que a segurança vale mais, que a adequação ao cidadão vale mais, até porque é uma concessão, né? Se é uma concessão, pode haver uma adequação em tarifas e não seja penalizado quem hoje está correndo risco, penalizado na questão de risco de vida, né? Porque além da questão da água, né, quando tem das enchentes, ou não precisa chegar neste nível que a gente infelizmente chegou agora, tem caminhões que não conseguem fazer as conversões e voltar para Lajeado ou vir para o centro do nosso estado. E nem outras conseguem ingressar descendo sentido Passo Fundo, Porto Alegre, para que ingresse ao município e depois da ponte ali que então nós até então tínhamos para Travesseiro e para o interior. Porque quantos produtores nós temos de frango, produtores de suíno? É o nosso forte, né? Graças a Deus é o nosso forte. Então, assim, nós entendemos que sim, né? Existem, Moisés, no teu questionamento é pertinente, porque existem sim itens dentro do contrato, né? Por exemplo, a gente salienta o estoque de melhorias, que é um item que está lá para que efetivamente em casos como esse, o nosso, que a parte de engenharia e visual, a necessidade de ter uma alça, né? Vamos dizer o termo alça, um viaduto ou um acesso superior que fuja da questão da água, fuja da questão do risco, possibilite a caminhões, a veículos e utilitários de maior porte a conversão, seja para vir a Lajeado ou seja para ingressar ao município quem desce de Pouso Novo. Isso não foi previsto no projeto inicial, seria a partir de agora. Isso, e é onde há uma sustentação, o que a gente percebe, nossa gestão executiva do município percebe justamente esta resistência. Mas não fizeram o pleito, mas ok, mas o mundo gira. Sim. Nós temos que nos atualizar e nós temos que combater o risco. E doutor Evandro, agora o passo é aguardar esse laudo técnico. Isto aí, a intenção, Aline, a nossa intenção, até com definição do prefeito, do vice-prefeito, na questão assim de coerência, né? Porque a gente já viu a manifestação da magistrada e que na decisão sobre a questão da liminar pleiteada pelo Ministério Público Federal, a Procuradoria da República, considerou que as provas, né, que se apresentou por lá não eram, vamos dizer assim, imparciais, ou assim, não eram técnicas, vamos dizer. Imparciais eram, mas não eram técnicas. Uhum. Então, vamos lá. Então, uma ideia belíssima da procuradora, da doutora Silvana, junto com sua assessoramento, e aí automaticamente a gente vai ter uma questão técnica de estrutura, de engenharia, de viabilidade, entende? Que é o nosso pleito, desde 2021, desde que logo teve a gestão, né? Essa análise é contratada pelo município? Não. Do Ministério Público Federal. A gente está aguardando, né? Tem prazo para isso, doutor Evandro? Eu acho não. Eu fui contatado justamente para que dissesse mais ou menos onde que é os locais lá, ou apontasse ou ficasse à disposição
de forma bem parcial. A gente tem que entender aqui que a gente está representando uma coletividade. Então a gente tem que ser imparcial. E justamente verdadeiro. Então a gente foi contatado nessa semana, que eu acredito que logo, com esse tempo maravilhosamente firme, tenha êxito. E é importante, na exposição agora inicial, eu acabei esquecendo de dizer, a gente figura, porque a gente foi intimado, o município foi intimado a tal, a gente figura como assistente do Ministério Público Federal, né? É uma figura processual. O dono da ação é o Ministério Público Federal, Procuradoria da República, e nós atuamos como assistente, porque nós temos esse interesse e levamos os fatos até eles, né? Tudo que foi feito até agora lá em relação a obras é paliativo. Assim. E daí, essa absorção de investimento é do município? Não. Assim, da parte emergencial agora, na questão de Bela Vista do Fão, pelo risco, né? Pelo risco aos usuários, aos nossos munícipes, imediatamente agora foi nosso, né? Porque a gente não podia deixar se dar sequência a essa insegurança, foi uma definição do prefeito e do vice-prefeito, e automaticamente, né, evitar mais risco, então, e pela resistência, pela exposição da CCR de dizer que então era uma competência do município, então vamos fazer. Mas mesmo assim, Moisés e Aline e ouvintes, nessa nossa manifestação junto ao procedimento extrajudicial, que é o procedimento que corre lá dentro do MPF, a gente pediu para a procuradora esse auxílio junto à CCR e NTT para dizer, bom, de quem é então a competência? Para deixar claro, entende? Até porque nós temos que prestar contas para o Tribunal de Contas do Estado, né? E essa resposta vocês não têm ainda? Não vem ainda, não tivemos ainda, que justamente nessa exposição nossa, nessa última exposição, a gente suscita isso, né? Suscita esse assunto e junto à questão dessa mediação pelo Ministério Público Federal para a gente, vamos lá, sim ou não, né? Porque a parte técnica, a representatividade da coletividade, a Procuradoria, o Ministério, que é a mesma, o Ministério Público Federal, para o VIT poder entender, nos representa a sociedade, né? E junto pela competência ali da 386, que é da União, por isso do Ministério Público Federal. Doutor Evandro, não sei se essa pergunta ela é uma pergunta de leigo, por óbvio, mas não sei nem se é o doutor que pode nos responder, mas pensando que nós não obtenhamos êxito nessa ação, que o município tenha que assumir isso, o município tem condição de assumir isso? É uma obra de vulto significativo, né? Mas nós entendemos, Aline, e aqui na função de assessor jurídico, né? A gestão não cabe a mim. Eu entendo que tem que esgotar porque a concessão da União para a empresa que a gente já citou, ela é sustentada pelas tarifas. Então nós entendemos que está ali a fonte para subsidiar a questão dos investimentos, né? E como é uma 38, como é uma faixa federal, nós entendemos que deve ser custeada pela tarifa. Esgotando, porque nós estamos nesse pleito e também pela legitimidade, né, Aline? Não é do município aquela obra, entende? Não é nossa. E batendo de novo, se não foi feito, que não tenha sido feito por qualquer motivo, que não tenha comparecido, não tenha reivindicado, não tenha sido esgotado, nós temos que avançar, nós temos que melhorar, nós estamos ali com uma limitação de acesso, com restrições de acesso, com risco de acesso, e a gente precisa esgotar. Não tem como seguir a obra e tentar uma resposta depois do Ministério Público? Não tem recurso para isso? É possível isso? Eu entendo assim, Moisés, por tudo que a gente já avançou e estamos na batalha, com a intervenção, com essa captação técnica agora do local por parte do Ministério Público, eu vejo, eu acredito que a Procuradoria vá ou aditar esta tutela antecipatória que eu disse a vocês, né, que é uma medida urgente, uma medida rápida, né, ou então ela vai propor uma demanda nesse sentido. Então, com base nesse levantamento, que vamos dizer assim, que sustenta aquilo que a gente entende, que é a nossa reivindicação, eles vão propor uma demanda justamente a dar guarida, a dar sustentação, a nos amparar na questão do nosso pleito há muito tempo já, de ter um acesso adequado, com menos risco, né? Porque uma vida não tem preço, né?
Então, tu multiplica isso, né? E aí também tem a questão de produção econômica e logo a gente espera que façam e recomponham a ponte ali de Travesseiro para Marques, mas a gente, numa das idas, né, que a gente foi com o prefeito para Florianópolis, na superintendência da NTT, a gente, junto com o prefeito Gilmar de Travesseiro, a gente levou um levantamento de Travesseiro, de um fluxo de Travesseiro para Marques de Souza e, consequentemente, de Marques de Souza para 386, de mais de 3 mil veículos dia. Entre caminhões, motos, carros, entende? Então, tudo isso vai para 386. Hoje está com essa restrição, né? Devido da catástrofe. Mas e esse fluxo, né? Vai aonde daí? Ele tem que ter adequação, fora os nossos. Né? Então, tem mais esse amparo, né, Moisés? Nós entrevistamos, acho que foi segundo, Gilmar, né, o prefeito de Travesseiro. Me parece que a ponte ali não tem mais como ser aproveitada. Nós, ali com o nosso setor de engenharia, em reuniões, a gente tem justamente esse receio, né? Que tenha mexido na parte de sustentação, daí o custo vai elevar muito, né? Qual é o custo dessa ponte? Inicialmente, assim, de forma extraoficial, o metro quadrado, sem mexer nessa parte, me parece ser 8 mil e poucos o metro quadrado. E aí, tendo a necessidade de nova, integral e total, chegava a 12 mil justamente por custo que tu tem que fazer muito trabalho técnico para baixo, né? Então, não é a minha área, mas eu ouvi, então eu tenho que repor aqui. E a gente está falando em quantos milhões? Não posso te dizer. Não, aí seria leviano de mim a dizer, mas aí tem que multiplicar pelo tamanho. É uma ponte considerável, né? Uma ponte... tem um vão grande. Ela é uma ponte que estava muito bonita, né? Ela estava ali com toda a parte, tanto de um município quanto outro, estava totalmente iluminada, bonita. Fatos da vida, né? E da natureza. Mas, assim, é uma parte técnica, né? Uma parte, um juridiquês, como a gente diz, bem peculiar, assim, mas a gente não vai entregar justamente as forças, a gente tá, e ainda mais agora que tem esse amparo, vamos dizer assim, essa visão de cautela, de cuidado para com a coletividade do nosso município e também da nossa micro-região ali, né? Então, a gente foi bem recepcionado pelo Ministério Público Federal. E também um item importante a salientar a vocês, que dessas idas dos nossos gestores, tanto a Florianópolis quanto a Brasília, a NTT abriu um expediente, também interno, né, suscitando, isso é público, suscitando e solicitando que então a NTT, que a CCR se aproximasse do município para conhecer essa, vamos dizer assim, essa peculiaridade hoje que nos restringe ou que nos impede em várias situações. Então tem mais esse expediente. Então são várias possibilidades de redundar numa situação satisfatória. E que eu vejo, como usuário também, né, Moisés e Aline, e havendo uma concessão com aplicação de tarifa ao usuário, vejo que é uma questão de adequação matemática. Não é tão simples assim, né? Mas se fosse uma obra estática, que era antigo DENIT não, mas pelo DENIT ou recursos federais, haveria, acho que, mais dificuldade. Mas como é uma empresa privada, tem suas possibilidades de alterações, até por causa que existe esse item que eu falei a vocês, do estoque de melhoria, que prevê situações emergenciais, cautelosas que têm que ser atendidas, que é o caso nosso, que a gente reivindica isso, né? Há muito tempo já. Doutor Evandro, bom falar contigo. Aguardamos então as novidades. Muito agradecido pelo espaço. Um abraço, bom estar aqui. Logo voltaremos.